partiu para o verdadeiro problema de inteligências artificiais. Vamos ver quais são os verdadeiros problemas. Eu imagino quais sejam alguns dos problemas. Já vou falar aqui, já vou começar falando quais são os problemas que eu acho da inteligência artificial. Cara, primeiro de tudo, a IA, se você começa a ensinar para uma inteligência artificial como usa armas, né? Identificar inimigos, que nem tem alguns testes que estão fazendo e tal, é um problema. Você está ensinando a inteligência artificial a como identificar um inimigo humano. Oh, e se você está ensinando para IA como identificar um inimigo humano, pode ter uma outra IA que pode começar a trabalhar ali para saber quem são as pessoas erradas, quem são as pessoas boas. Aí vai passar assim, manda um pendrive ali para essa outra IA, aí essa IA recebe, identifica as ruins, já faz piu, 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 piu. Começa assim a Skynet, Exterminador do Futuro. Esse é basicamente o início. É basicamente o início do Exterminador do Futuro. Então, perigosíssimo. E uma coisa que me falaram outro dia, eu não lembro que dia que foi, mas me falaram assim: a gente já sabe o que vai acontecer no futuro. Com certeza o que vai acontecer no futuro já tem um filme explicando exatamente o que vai ser. Se vai ser Eu, Robô, se vai ser... Não precisa nem ser só filme, tá? Pode ser jogo também. Se vai ser Detroit, algum apocalipse zumbi, seja lá o que for. Já tem filme. Já tem filme. O problema é, a gente não sabe qual que é o filme certo. Então assim, tem muito filme e jogo mostrando como a IA pode ser destrutiva. Então já temos isso aqui, já temos isso. Porém, eu sou otimista. Eu sou muito otimista em relação à IA, porque eu acredito que o que vai acontecer na inteligência artificial e nos robôs é o mesmo caminho que acontece no livro Eu, Robô. Não o filme, o livro. No livro Eu, Robô, o final dele é basicamente... Alerta de spoiler, claramente, né? O final dele basicamente é... A IA é presidente do mundo... E ela consegue fazer com que a humanidade prospere sendo comandada por um robô, sem saber que está sendo comandada por um robô, achando que tem autonomia para fazer todas as escolhas, quando na verdade o robô que está manipulando ela para não entrar em guerra, para não fazer besteira, realocando cada uma das pessoas no lugar que precisa. Tipo, cara, perfeitinho, tudo funcionando. Um grande tabuleiro de xadrez comandado por uma IA que consegue prever todas as possibilidades, sempre seguindo as 3 leis da robótica, que é... Um robô nunca deve machucar um humano, um robô sempre seguirá as ordens de um humano, contanto que não fira a primeira lei, e um robô sempre vai tentar proteger... a si mesmo, né, no sentido para não quebrar, contanto que não interfira na segunda lei nem na primeira lei. Eu acho que são essas as 3 leis da robótica, se não me engano. Então, pô, perfeitinho, velho. O robô vai sempre prezar pelo bem da humanidade. Inclusive, leiam o livro O Robô. Cada capítulo é um conto de como essas 3 leis da robótica funcionam perfeitamente em praticamente qualquer situação. Então, eu fiquei vislumbrado quando eu vi algumas das coisas ali acontecendo. Especialmente a da nave espacial que tem a seita dos robôs. Nossa, esse da seita dos robôs eu achei fascinante. Mas enfim, sempre quando você usar IA, o robô agradeça. Eles vão lembrar. Então, tem um negócio curioso. O negócio curioso é que assim, como que é o nome do cara, velho? Sam alguma coisa. O cara que fez o ChatGPT, eu não lembro, que era o dono da OpenAI ali, né? O Sam Austin, eu não lembro qual que é o nome dele. O cara da OpenAI lá, ele falou: gente, por favor, parem de mandar coisas bobas pra inteligência artificial, pro ChatGPT, tipo, oi, tudo bem? Por favor, obrigado. Parem. Quanto mais dessas coisas você mandar, mais processamento ele vai ter que fazer, mais energia ele vai gastar para interpretar essa parte do teu texto, para enviar uma resposta cordial para você, porque você foi cordial com ele, e isso vai simplesmente fazer com que demore mais para ele responder e gaste mais dinheiro para nós. Foi um bagulho assim que ele falou. E é verdade, inteligência artificial, ela não tem a capacidade de
interpretar o oi, tudo bem, o obrigado, por favor, de forma isolada, para que ele não gaste tanta energia com essas solicitações, né, de cordialidade, e fazer um cálculo simplório aqui para não gastar muita energia, e pegar o resto do teu contexto para fazer um cálculo que seja mais preciso, seja mais amplo e de fato precise gastar energia. Então assim, tem muita coisa ali por trás da IA, né? Mas bora começar o vídeo, porque já falei água pra caramba aqui, já falei coisa pra caramba. A gente nem deu play no vídeo e o react já tá indo longe. Já tem 6 minutos de react, praticamente. Bora lá. O verdadeiro problema da IA, do Ciência Todo Dia. Canal incrível, Ciência Todo... Nossa, eu adoro Ciência Todo Dia, assisto pra caramba. Assistia muito mais antigamente, né? Hoje em dia assisto de vez em quando. Inclusive ele tem um vídeo sobre ferrovias que é fenomenal, assistam. E buraco negro, ele tem vídeo de buraco negro. O Elon Musk, ele é cofundador da OpenAI. Mano, o Elon Musk... Cara, tá, eu não vou dar play no vídeo ainda. Elon Musk, você pode odiar o cara. Ele pode ter as atitudes mais escrotas do mundo, pode falar água pra caramba, tanto faz. Mas você não pode negar que o cara é foda. O cara é foda. Cofundador da OpenAI. Ele começou em 2015. Caramba, velho, 10 anos já, então. Surreal, velho. Ó, cofundador da OpenAI. Ele comprou a SpaceX e começou a investir pra caramba. E hoje a SpaceX ela é referência pra exploração espacial. O que a SpaceX fez é fenomenal. Foguete que dá ré. Cara, o Elon Musk provou que você pode lançar foguete sem ter que gastar uns 5 bilhões de dólares por foguete. Valores fictícios, eu não lembro qual que é o valor exato. Mas ele mostrou que dá pra você reaproveitar a peça e economizar para um caralho. Porque construir naves espaciais é caríssimo. É caríssimo. Aí... Então vamos lá, já tem dois. OpenAI a gente nem precisa falar, pô, revolucionário na forma de entregar um chat conversacional de inteligência artificial para o mundo. Isso fez com que disparasse muitas pesquisas relacionadas à inteligência artificial e hoje a gente tem um acesso muito mais fácil para poder utilizar ela de forma consciente, né, pelo amor de Deus, não que nem aqueles vídeos que a gente reagiu. E tem a Tesla, né, para poder usar mais energia elétrica como combustível para as coisas. A Tesla é uma ótima empresa também, ali faz coisas fascinantes. E eu não lembro mais o que ele fez. Eu acho que ele tem mais alguma outra empresa. Ah, ele foi fundador do PayPal também, né? O PayPal aí, cara, ajudou pra caramba. Ou foi cofundador, alguma coisa do tipo. O cara... Elon Musk é foda. De verdade, Elon Musk é foda. Eu respeito... Ah, e tem o Twitter agora, né? O X. Ai, cara, isso aí deu um rebuliço. Ele começou isso por conta dos robôs em Marte, para desviar automaticamente com o drone que tem em cima, para não demorar tanto, porque demora em média 6 minutos para vir da Terra e vai mandar o comando para Marte de volta em mais 6 minutos. Calma, como assim, Toquito? Como assim? Me explica melhor isso aí. Acho que ele começou isso por conta dos robôs em Marte, para desviar automaticamente com o drone que tem em cima, para não demorar tanto, porque demora em média 6 minutos para vir para a Terra e vai mandar o comando para Marte de volta em mais 6 minutos. Ah, tá. A IA, ela servia para os robôs poderem pensar e fazer todas as coisas necessárias ali em Marte, sem precisar de um input, né, humano, para mandar falar o que eles precisam fazer. Faz sentido. Existem robôs em Marte para estudo, e o drone que tem embutido, ele vê o melhor caminho. Certo. Inclusive, falando em robôs, a inteligência artificial vai servir muito para robôs, porque eu acho que o próximo passo do enriquecimento da Terra aqui, né? O próximo passo da gente se tornar um planeta muito mais estruturado, muito melhor, é mineração em meteoro. É você mandar robôs que aguentam a temperatura para ir no meteoro e ficar lá minerando Minecraft, tac, porque meteoros normalmente tem muitos minérios, né? Tem ferro, ouro, seja lá o que tiver mais. Então, eu lembro que eu não sei qual foi a empresa, mas conseguiram pousar um satélite no meteoro. Primeiro passo já foi dado. Consegue pousar o satélite.
Agora é só usar a tecnologia que a SpaceX fez de propulsão ali do motor, mandar robozinho com inteligência artificial que já está em produção para ir minerar e voltar com esses recursos para a Terra. Puta, aí sim a gente vai ter uma alavancada assim, astronômica de riqueza no planeta Terra e pode ser o nosso próximo passo, tá ligado? A próxima. O que seria a próxima revolução industrial? Vai ser a revolução espacial. Nossa, vai ser pica, vai ser top. Vai ser... Eu aguardo este momento e eu acho que ele acontecerá enquanto ainda estivermos vivos, tá? Eu acredito que estamos muito perto de conseguir decifrar como é que vamos mandar robôs minerarem meteoros. É isso. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu vou dar play. Provavelmente é o vídeo mais importante para o futuro da humanidade que Esse provavelmente é o vídeo mais importante para o futuro da humanidade que você vai ver hoje. E o motivo é simples. Eu quero mostrar como uma inteligência artificial programada para ser boa e ter apenas as melhores intenções pode aniquilar a humanidade. Eu gostaria de começar esse vídeo com algo que vocês já devem conhecer: as 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Ai, legal. Ele vai iniciar pelo que eu iniciei falando. Nossa, que top, que top. Elas estão presentes em diversos livros de contos do Asimov, mas principalmente Eu quebrei. Isaac Asimov. Ah, oi, nossa, tá mal baixinho a tua voz. Caraca, velho. Eu achei que era no vídeo. Eu achei que tinha vazado alguma coisa no vídeo. Ai. Tenta falar alguma coisa aí. Peraí. Tô operado, tô operado. Ai, cara. Nossa, tomei um susto com a Lana aqui, cara. Ai. Ai, velho. Bora. Deixa eu dar play Elas aqui. estão presentes em diversos livros de contos Cara, ainda tá bem baixa a tua voz, mano. O seu microfone aí, não sei o que rolou. Não. Mas você tá me entendendo? Cara, eu consigo te entender. Tá, então o que aconteceu? Voltei pra minha casa hoje pra pegar umas coisas e esqueci a porra do meu fone lá. Paia. Ai, pra cacete, deixa eu atualizar aqui e ver se melhora. Ai, cara. do Asimov. Ah, é, o que eu ia falar. Olha o cachorrinho aqui, mano. Ó, tá bem de fundinho. Olha só, quem quer participar da gravação? Ó o fofinho aqui. Ó o Golden fofo pra caramba. O Golden é muito bonito, né, cara? Nossa, não tem como. Tô bebendo um remédio forte. Nossa, que tristeza, cara. Odeio tomar remédio. Eita porra, calma. Melhorou? Melhorou. Agora tá no microfone certo. Tava no microfone desse fonezinho que eu tô usando da minha mãe. Que é aquele simples assim. Aí não tava sem som. Entendi. Eu Seja conheço muito esse cara. bem-vinda. Esse cara é famosinho, mano. É famosinho. Ciência É todo o carinha da dia. ciência, né? É. Sabe, o assunto de hoje vai ser inteligência artificial. Pra Interessante, complementar. interessante. Não que vai complementar o que a gente viu no outro dia, porque esse daqui vai ser outra coisa, né? Que ele vai meter aqui pra trocar ideia. Mas você chegou no começo do vídeo. Eu comecei esse react já tem um tempinho, mas eu fiquei só falando água até agora e nem dei play ainda. Então, você vê no momento Carai, certo. aí sim, hein? E aí, Toquita, eu vi que você perguntou onde eu estava. Eu estava comendo uma deliciosa lasanha. Ah, lasanha, nossa. Eu não ia comer. É que, tipo assim, o meu padrasto não come, não tá comendo muito depois da bariátrica, né? E aí Aham. ele queria comer lasanha. E aí eu falei que eu não ia comer, ele fez aquela cara do tipo, poxa, se tu não vai comer, então eu não vou nem fazer, porque ninguém vai comer. Aí eu falei, tá, eu como hoje. Aí eu comi. Justo. É, você fez uma boa ação se você parar pra pensar, né? Você permitiu Ah, que seu é padrasto sobre isso, comesse tá tudo lasanha. bem. Aí agora eu tô esperando o pudim da minha mãe esfriar. Nossa. Ô, Matheus, você Nossa, come coisa com leite, né? nossa, eu odeio pudim, cara. Não, mas amigo, eu também odeio pudim, mas o pudim da minha mãe, cara, é diferenciado. Então, o problema do pudim é que tem um ingrediente nele chamado leite. Leite é muito ruim. Então, aí que eu te questionar, você come coisa com leite? Ah, comer eu até como, mas eu evito porque eu não curto o gosto mesmo, assim, Não, do amigo, leite em amigo, alguns casos. um dia você comerá o pudim de minha mãe. Eu vou tentar aprender a fazer, eu levo pra você provar. É muito bom.
Beleza. Ó, o Toquito gosta de pudim, apesar dele não poder comer por conta da intolerância à lactose. Caralho, o Tokito ele tem tudo, né? Não, o Toquito é tipo assim, sabe quando você tá fazendo seu personagem de RPG ali e você E tem aí que coloca enrolar os tudo que é dados? possível. Não, que você tem que enrolar os dados pra ver qual vai ser os status dele, né? Aí o Toquito foi tirando tudo um. Aí, pô, aí saiu isso, tá? Falha crítica. Pô, esperando o dia que você vai jogar Baldur's Gate. Nossa, eu tô esperando o dia que eu vou voltar a jogar o jogo também, porque. No time, bro, no time. É, mas na tua live Ai, você tá jogando só TFT, né? tô jogando TFT porque é tipo 40 minutinhos ali, aí eu já venho pra React, né? Faz sentido. Cara, depois olha o vídeo que eu mandei lá no grupo do WhatsApp da do marketing que a Royo fez na nova atualização do jogo do Honkai Star Rail e Amphoreus. Amigo, eles abriram todas as contas do Bilibili lá da China, todas, para colocar uma live ao vivo de um download que estava sendo efetuado. E toda vez que o download era efetuado, um personagem tinha os arquivos deletados. Meu Deus. Não, beleza, me deixa Porque curioso. Amphoreus é um mundo que foi criado digitalmente. É um planeta que foi criado artificialmente, tá ligado? E tal. E aí, todos os personagens estavam sendo deletados da memória. Todos. E isso foi tipo assim, até lançar a atualização, cara. Meu Deus, que medo, velho. Fechou, depois desse Olha daqui a que gente dá uma triste. olhada aqui, então. Belezinha, Aí belezinha. você vai Bora ter lá, que bora lá. reassistir, né? Infelizmente pra você. Não tem problema. Em diversos livros de contos do Asimov, mas principalmente no livro Eu, Robô, ele investiga a fundo essas leis e encontra limitações para cada uma delas. É isso que eu tava falando, o livro Eu Robô. Cara, o livro Eu Robô é muito bom. Tem que ler Eu Robô. A ideia do livro é justamente mostrar que todas Vou as leis pegar na possuem Amazon pra limitações. ler no Kindle. Boa. Eu peguei no Prime Reading, sabe? Quando você paga o Prime, você tem o Prime Reading. E aí você pode Então, é pegar. que não vale a pena pegar isso pra mim. Porque o que eu tô lendo de verdade hoje em dia são textos acadêmicos e não tem textos acadêmicos nessa coisa. Eu já Não, tentei procurar os que eu precisava pra psicologia, não achei. mas você paga a Prime, não paga? Eu não pago a Prime. Ah, eu achei que você pagava. Ah, não, e não usa, porque se eu pagasse aí valeria a pena, né? Porque aí, né, não faz sentido não usar já que eu tenho Kindle. É, então. Mas eu não pago É, não. entendi. Beleza. É, mas enfim. Cara, eu achei legal porque, tipo, eu comecei. No momento que eu liguei esse React, eu falei sobre esse livro do Eu Robô, eu fiz uma explicação em cima dele e o cara vai falar exatamente sobre isso. Estou Boa, conectado, mano, boa, com o boa. Pedro Loss aqui. E elas podem apresentar furos que podem causar problemas até piores do que elas tentavam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, o Asimov introduziu uma quarta lei que ele chamou de Lei Zero da robótica, e ela estaria acima de todas as 3 primeiras leis. A Lei Zero diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E essas 4 leis, em um Tem uma primeiro pergunta. olhar, não parecem. Oi. Ele tá falando literalmente de um robô, tipo um androide, ou tá falando do IA? Nesse caso aqui do livro do robô, eles são robôs com inteligência artificial. É porque, por exemplo, se agora eu entrasse no chat GPT e falasse, estarei me matando em 30 minutos, o chat GPT não vai fazer porra nenhuma. Ah, não, isso daqui é do livro O Robô, que é um mundo fictício. Ah, tá. Não, ok. É que não, eu tô falando da lei mesmo, tá ligado? Se a gente for, por exemplo, é que eu não sei o que ele vai continuar, né? Mas, por exemplo, se a gente for aplicar essa lei, é o ChatGPT não vai fazer nada. Porque não É tem o que que no, ele possa fazer, tipo, ele não tem uma configuração pra ele ligar pra polícia, pra ele ligar pra alguém que possa de fato impedir. Então isso seria, de certa forma, uma omissão? Feriria a primeira regra? por inação, ele tá permitindo que você se fira. Pelo fato de ele não estar fazendo nada,
ele tá deixando que um ser humano seja ferido. E isso fere a primeira Uma lei. outra dúvida. Outra Ah, dúvida. Hoje em dia a gente consegue usar IA para cálculos, né? aham, conseguimos. Automatizações, etc. Eu não sei, mas vamos supor que realmente o exército utilize IA também. O exército de cada país. E Sim, vamos sim. supor que eles usem as IAs para desenvolvimento bélico, desenvolvimento de estratégias, etc. Isso também não seria já estar quebrando a quarta regra que foi criada? Daria, com certeza. Ah, Quebra a então lei. estamos perdidos, pessoal. Estamos perdidos, estamos perdidos. Sem ter nenhum problema muito sério. E faria sentido pensar isso, porque quando dizemos que um robô não pode causar mal à humanidade, é quase impossível de pensar uma situação em que isso cai em contradição. Mas se você acompanhou os trabalhos do Asimov, você já sabe que existem diversas maneiras de essas leis caírem em contradição, com resultados desastrosos. É até curioso que em alguns contos, uma das soluções seria aliviar algumas dessas leis, deixando a máquina tomar decisões de uma forma mais livre. O dilema que é apresentado nos livros e contos do Asimov parecia um dilema restringindo O dilema que o Asimov apresenta nos livros e contos dele Aqui teve um erro de edição. parecia um Tá dilema perdoado, tá restringindo O perdoado. dilema que o Asimov Tá perdoado, tá perdoado. Caramba, eu tô achando interessante que ele tem uma perspectiva completamente diferente da que eu tive em relação ao livro. Ele tá vendo como as leis elas podem ter furos e podem causar problemas. E a maneira como eu li o livro foi que, apesar de realmente ter esses furos, realmente causar um problema, mostrava que as leis elas são perfeitas num ponto em que elas se cumprem, elas funcionam. As leis elas não são quebradas. E eu achei isso interessantíssimo. E Pera, aí não faz agora sentido. Se tem furos, como que não são quebradas? é furo no sentido de tipo o robô ele tá tentando fazer uma coisa, ele faz a coisa certa, mas essa coisa certa que ele tá fazendo é errada. E, cara, como é que eu explico E isso, velho? quebra uma das leis. Não chega a quebrar. Mas quase. Pera. Calma. Tá, O eu que eu tô acho que só tentando. lendo eu vou entender, ou se o moço do vídeo trouxer exemplos desses furos, talvez eu entenda melhor. É porque eu não tô conseguindo lembrar exatamente de uma história pra poder falar como aconteceu esse furo, tá ligado? Que permite. A história do livro é basicamente assim: são uns contos, né? Em cada conto tem o carinha e ele vai arrumar um robô que tá com um Matheus, problema. Oi, eu vou ler, Matheus. tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Sem spoiler? Não, brincadeira, pode A falar. idade? Não, não, não. Oi. apresenta nos livros e contos dele parecem um dilema restrito a problemas de ficção científica, já que esse é o gênero que o Asimov escreve. Inclusive, na época em que ele escreveu esses contos, a ideia de ter robôs andando por aí com inteligência superior à nossa era algo que levaria muitos e muitos anos para acontecer, se é que um dia ia acontecer. Mas e se eu dissesse que atualmente nós estamos lidando com um problema que é muito próximo do problema que o Asimov abordou? Nós ainda não chegamos em um ponto em que robôs se tornaram super inteligentes, mas o problema é tão grave que já se tornou um desafio hoje. E aqui eu quero deixar um parênteses importante. Até agora eu estou falando dessas máquinas inteligentes como robôs, porque essa era a forma como o Asimov abordava. Mas isso não é algo completamente correto, já que robôs nos dão a ideia daqueles seres humanoides com peças de metal como nós vemos nos filmes e nas séries. O problema que eu vou falar nesse vídeo vai um pouco mais fundo do que esses seres robóticos e humanoides. Nesse vídeo nós estamos falando de coisas mais acessíveis e que já estão presentes no nosso dia a dia, como dentro do seu celular ou nesse exato momento dentro do site que você está vendo esse vídeo, que tem um algoritmo de sistema de recomendação. Então nesse caso eu gostaria de deixar claro que robôs aqui são máquinas que podem ser até mesmo seu celular ou seu notebook. E é justamente isso que torna o problema ainda mais sério do que o Asimov pensava, porque você não precisa esperar um robô humanoide andando por aí. Antes de continuar, eu só queria dizer que esse vídeo vai fundo em inteligências artificiais e eu acho que essa é a oportunidade perfeita para introduzir a Não, Lura, que fez com licença. Manda. Esse vídeo, não, eu tenho que falar isso. Esse vídeo vai ser uma baita crítica. Eu tenho certeza que vai ser uma crítica, ou pelo menos ele vai tentar trazer um outro ponto de vista para tentar conscientizar as pessoas a não acatarem as coisas tal quais são como certas e verdadeiras. E aí do nada ele vai me fazer uma propaganda da Alura, que se eu não me engano tem curso sobre
Pra você poder me chikunhar, mano. Mas os cursos de IA da Lura, eles são justamente pra você não cometer esses erros bestas, tá ligado? Não, tudo bem, Rick, mano. Ai, eu acho muito interessante. Muito bom, muito bom. Por sinal, a Você IA vai da pular? Alura. Vou pular. Mas a IA da Alura, eu já usei a Alura por um tempo, né? Ela é boa, Uhum. ela consegue te. Você pergunta algumas coisas pra ela ali em relação às aulas, ela consegue te ajudar a tirar algumas dúvidas que você tá tendo, tá ligado? É interessante, velho. Oh, falando em coisas assim, É, pra quem tá vendo aí a live, o Tokito também, caso ele tenha interesse, e tu, né? Mas a hashtag treinamento tá na Black Friday, dando acesso de 1 ano a todos os cursos que eles têm na plataforma por 60 conto por mês, mano. E eles têm cursos muito bons. interessante. Quem tiver interesse E aí, são cursos muito bons, sério. Então, não já estamos fica a sendo dica. patrocinados, mas estamos divulgando. Porque, né? É sempre bom divulgar coisa boa. Fala, Exatamente. fala mais uma vez Conhecimento de onde sempre que é é? bom. Hashtag É treinamento? hashtag treinamento. Não é literalmente o símbolo da hashtag, tá? É a palavra hashtag. Beleza. Hashtag treinamento. Entra lá e aproveita, né? Antes que acabe a Black Friday. Especial para quem acompanha o Ciência Todo Dia. E agora vamos de volta ao vídeo com um experimento mental. Vamos supor que você seja contratado por uma empresa de inteligência artificial. Que guitarra bonita. Caramba, velho. Esse azul da guitarra é muito legal, né? Será que isso aqui é um. Você me deixou agora na dúvida desde aquele vídeo de ontem. Será que isso aqui é uma tela verde ou será que é o estúdiozinho dele mesmo? Não, eu acho que é o cenário dele mesmo. Ah, então tudo bem. Que desenvolveu uma inteligência artificial geral. Essa IA super poderosa, que nós vamos abreviar para AGI, tem uma inteligência muito maior do que qualquer ser humano e pode fazer qualquer coisa que um ser humano consegue. Mas por ser muito inteligente, ela conseguiria resolver qualquer problema em uma questão de segundos. Essa empresa pede para que você determine quais serão os valores e regras que essa IA deve obedecer. Se ela deve visar pelo bem da humanidade, se ela deve Agora, resolver com problemas licença. graves. Essa é a parte que eu acho que entra naquele detalhe que eu te falei sobre exércitos utilizando IAs. Pode Que ser? aí Pode ser. quebraria a quarta guerra, porque valores, normas e regras são estabelecidos de sociedade para sociedade, país para país, cultura para cultura e pessoa para pessoa. Sim, sim, 100%. Porque imagina uma IA dessa aí que ele tá falando que ele vai pedir pra gente estar refletindo, né? Imagina um hacker hackear ela e mudar totalmente os valores dela e do nada a IA ter acesso, sei lá, às bombas atômicas dos Estados Unidos, mano. Pois é, cara, pois é. Não é impossível que isso aconteça. Eu Mas é acho que que nem não é você falou. impossível, pô. Cada país vai ter seus valores e cada um vai fazer a sua própria IA, né? Como a fome ou guerras, se ela deve pesquisar medicamentos novos que podem curar o câncer, se ela não deve machucar um ser humano, todo esse conjunto de regras está nas suas mãos. Quais são as regras que você colocaria para ela seguir? Quais são os valores que você daria para essa inteligência artificial? Eu acho que aqui você já deve estar encontrando alguns problemas, como, por exemplo, seus valores podem não ser os mesmos que os meus ou do que de alguma cultura diferente. Mas antes de entrarmos nesses pontos, Ele falou exatamente o que você falou, hein? Ô, vamos refletir quais valores e coisas a gente daria pra IA? Vai ser divertido, mano, se eu tivesse esse poder. Porque assim, isso aí é um poder, não é um simples trabalho, é um poder que tem nas suas mãos, cara. Dê poder ao homem e conhecerás a sua verdadeira face. E aí, Matheus, o que você faria com essa IA? Eu não tenho a menor ideia, cara. Eu acho que se a gente colocar vise o bem da humanidade, ele pode virar um Ultron, tá ligado? Dos Vingadores 2 ali. E aí querer exterminar a humanidade porque seria o melhor caminho. E se eu colocasse pra essa IA, não visar o bem da humanidade, mas visar a sobrevivência da espécie que chamamos de humano, já que a humanidade pode ter vários sentidos, eu definiria como visar a sobrevivência da espécie mediante uma catástrofe ou possibilidade de catástrofe global que possa acabar com a espécie humana e não necessariamente com pessoas, mas com a espécie em si. Só que
sem tomar ações palpáveis. A IA, ela iria, já que ela tem tanto poder de processamento, tanto conhecimento, ela na verdade iria simular essas probabilidades e quando elas iriam ocorrer, com base nos cálculos e tudo, e ao invés de tomar ações como, por exemplo, que a gente vê em filmes de apocalipse e tal, ah, não, vou ativar as bombas atômicas porque eu percebi que a humanidade é o próprio mal da humanidade. Ao invés de fazer isso, a IA me faria uma listagem de quais são essas possíveis catástrofes que ela está entendendo que responde à minha pergunta. Eu iria verificar se essas realmente responderiam a minha pergunta, ela realmente estaria fazendo trabalho, ou se ela estaria verificando catástrofes que não necessariamente têm a ver com a extinção da espécie humana. Com isso, eu iria pedir para ela criar maneiras de prevenir isso, quais formas ela preveniria, só que sem dar o poder dela tomar ação. Ela apenas faria os cálculos e daria as possibilidades, em nenhum momento daria o poder dela tomar ações. Tá, eu gosto dessa tua perspectiva. E sabe onde você pode encontrar isso? Num outro livro do É. Asimov. A fundação é semelhante a essa linha de raciocínio, mas ao invés de ser uma inteligência artificial que está fazendo o cálculo, é um cientista cuja especialidade é psicologia das massas. É alguma coisa assim. Então ele consegue prever o que a massa da humanidade vai fazer em determinados pontos. E ele diz assim: se a maior parte da humanidade fizer isso, a gente vai entrar num período de trevas de todo jeito, só que vai ser mais curto do que da outra maneira. Então ele vai traçando caminhos de comportamento da humanidade e falando quais seriam os melhores meios para reduzir esse período das trevas que é catastrófico para a humanidade, né? É algo extremamente horrível. E é Não, é horrível brilhante. porque. Não, mas sabe o que é interessante? Eu tô pensando na ideia da IA não para ela salvar pessoas. Mas para Eu tô fazer a sobrevivência da pensando. espécie. Então, e olha só que legal, gente, pensando que nem uma filha da puta. Se eu tivesse acesso a todas as coisas que ela supôs que vão acontecer e as possibilidades de impedir, eu poderia manipular o mercado ou para que acontecesse, se eu quisesse que acontecesse, porque para mim é proveitoso que aconteça a catástrofe, ou para eu, por exemplo, obter dinheiro. Sabe aquela teoria da conspiração de que a doença é criada artificialmente porque existe cura tipo do câncer, só que as empresas farmacêuticas não querem perder dinheiro? Sim, sim. Seria tipo isso. Eu tenho a solução viável para resolver o problema, mas eu não quero resolver o problema. Eu quero que o problema ocorra, eu quero que tenham certas catástrofes e mortes, porque isso vai beneficiar a minha sociedade, por exemplo, ou a minha pessoa. Então, em É, teoria, a IA, ela respeita as normas, só que o problema talvez não seja a IA, seja quem está utilizando a IA e para quê. Obviamente, desde que eu não dê o poder para a IA tomar ações pautáveis. sim, sim, completamente. É, no fim das contas, a gente volta para aquele ponto que a gente fez no outro React de IA. Vai depender tudo da competência da pessoa que está usando a IA. Das Tudo morais e depende de éticas da você. pessoa que está usando. É isso aí. No fim Mas, das cara, dá pra contas, a IA é fazer. uma ferramenta. Sim, mano, eu tô travando, amigo. Alô? Travando você não tá, você só tá falando de vez em quando baixinho, aí do nada sua voz volta, aí sua voz fica baixinha de novo. Aí você vai ter que dar um jeito aí, amigo, porque isso eu não consigo controlar, não. É que saiu a internet do celular. Mas enfim. É... Calma, deixa eu voltar ao raciocínio. Vai depender das questões éticas, morais da pessoa. Ah, tá. Cara, sabe o que isso me lembrou? O que é? Mano, a IA é tipo. Cara, me lembrou a música do Fábio Braza chamado Anel de Giges. Anel de Giges, Giges. Já ouviu falar do Anel de Giges? Não conheço. Deixa eu ver se eu consigo escrever pra tu ler no chat. O Anel de Giges. Tá, Giges é Giges, tá? Tá bom, Não tá tá bom. indo. Esse anel, ele dá o poder pra você ser invisível. E aí a reflexão do Fábio Braza na música é questionando o que você faria se você tivesse o anel de Giges.
Eu acho, cara, que é quase a mesma lógica. O que você faria se você tivesse o poder de controlar e dar, né? É tipo, de fazer essa IA, que seria uma IA toda poderosa no mundo. É, cara, É... pior que é bem isso, é bem isso. Esse anel de. Ouçam a música Anel de Giges, pessoal. Esse daí é um mito grego, não? Do anel de Giges. Eu acho que é. É que ele faz o rap, é um rapzinho, cara, muito bem feito, cara, é muito bom. Sim, mas se não me engano, esse daí com certeza. É baseado no mito do anel. Eu Não, acho é que é baseado, é grego. baseado. É, beleza. Muito. Vamos ver. Vamos focar em Amigo, um você que parou vai de dar início compartilhar a a tela toda na live, tá? Ah, voltou. Perdão, Sim, sim, pode sim, sim. continuar. nossa conversa, e eu espero que até o final do vídeo eu consiga te convencer de o quão grande esse problema pode ser. Vamos supor que você decida que a fome no mundo deve acabar e coloque lá que a regra que ela deve seguir é que nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente. Você manda isso para a empresa e eles implementam nessa IA, que agora tem como objetivo principal acabar com a fome no mundo. Alguns dias depois, você vê no plantão do jornal que a humanidade está sendo exterminada e que algumas regiões povoadas já deixaram de existir. A IA que você programou está cortando energia elétrica, desviando navios e aviões, cortando suprimentos de todos os lugares, um verdadeiro caos que em breve levará à extinção da humanidade. Você se pergunta o que deu de tão errado para isso acontecer e entra em contato com a empresa que desenvolveu essa IA, que você pensou estar ajudando a humanidade. E eles te respondem dizendo que aquilo foi consequência das suas escolhas e que a humanidade pagou por isso indo à extinção. E é nesse momento que você finalmente tem o clique na sua cabeça e tudo começa a fazer sentido. Quando você pediu para a IA resolver o problema da fome, você disse que nenhum humano jamais deveria passar fome novamente, mas seres humanos só passam fome se estiverem vivos. Ou seja, nenhum ser humano vai passar fome se a humanidade não existir. Essa foi uma linha de raciocínio muito simples para a IA, e ela provavelmente está cumprindo seu papel sem nem entender o que está fazendo. Nós não podemos negar que o problema realmente foi resolvido. Se humanos não existirem, não existirá fome. Você pode até estar pensando em formas de contornar isso e até formas de falar com a IA para evitar essa solução desastrosa, mas eu te garanto que você sempre vai chegar em algum beco sem saída. Pode não ser algo óbvio como Com nesse licença, caso, de mas novo. quando se trata Manda. Novamente entramos no ponto que eu falei. Nada disso teria acontecido se você tivesse utilizado a IA apenas para que ela realmente te desse a solução, sem ter o poder para poder tomar ações no mundo concreto. Sim, completamente. É isso. Você não pode deixar a IA tomar ação, porque. Qual que é o negócio da IA? A IA, ela é uma linha de programa. Ou seja, ela sempre vai te devolver as respostas lógicas e simples. Ela vai tender a fazer a resposta que seja o mais simples possível para que ela mesma não precise trabalhar tanto. Então, quanto mais simples for a solução, melhor para a IA, para ela economizar energia. No caso que ele mostrou aqui, nenhum humano deverá passar fome, a linha de solução que você tem é fazer uma forma que a humanidade consiga gerar comida para todo mundo, deixar de existir humano. Qual que é mais fácil de fazer? Essa daqui é mais fácil. É só você cortar energia, desviar suprimentos, desviar rotas, acabou. Você não precisa desenvolver nada que faça com que tenha comida para o mundo inteiro, tá ligado? Então, a IA ela sempre vai tomar a ação mais simples, porque ela é feita para isso. Ela é uma linha de programação para responder as coisas. Responder de forma mais direta e objetiva possível. Claro que algumas delas são prolixas e fica te mandando um textão assim, mas a ideia é a simplicidade. Então esse é realmente um cuidado que tem que ter com a IA. Você não pode deixar que ela tome ações, porque ela sempre vai fazer o básico, o simples. trata de inteligências artificiais, você vai se deparar com problemas desde os mais simples até o extermínio completo da humanidade. E esse problema possui um nome: o problema do alinhamento. O problema do alinhamento pode ser resumido como o problema associado à construção de sistemas de inteligências artificiais poderosos que são alinhados com seus operadores. Nós podemos ver esse problema como sendo a dificuldade de fazer com que as ações e decisões tomadas por uma inteligência artificial sejam alinhadas com as preferências e interesses dos seres humanos, sem causar consequências indesejáveis ou prejudiciais. Nós queremos que a inteligência artificial faça alguma coisa que pode ser algo simples, como decidir qual vídeo do YouTube você vai assistir, até situações extremamente complexas
complexas como resolver os grandes problemas que a humanidade enfrenta. Um problema semelhante ao experimento mental que eu acabei de fazer com vocês foi proposto em 2003 por um filósofo de Oxford chamado Nick Bostrom. Na versão dele do problema, nós criamos uma inteligência artificial cuja única função era aumentar a produção de clipes de papel, e ela é muito mais inteligente do que nós. Ela chega à conclusão de que acabar com os seres humanos é a solução para produzir mais clipes de papel, já que, por exemplo, ela poderia transformar os átomos do corpo humano em átomos de clipes de papel. A gente percebe esse... Caralho. Caralho. Eu quero fazer clipe de papel. Boa, vou matar a humanidade pra fazer clipe de papel. Caraca, velho. Ó, por algum motivo, eu tô sentindo que qualquer coisa que ele vai falar, a IA vai chegar na conclusão, eu vou acabar com os seres humanos. Então, parece que sim. Mas quem usaria os clipes? Sabe, Yuri, como é que você tá? Então... Não. A função da IA não é saber quem vai usar o clipe. A função da IA É só produzir fazer... mais. É só produzir. Apenas isso. Mas, nossa, mano, quer dizer que se eu pegar um pedacinho da minha pele eu posso fazer clipe de papel, então? Bem-vindo, Yuri. Não, mas acho que ele tá supondo que a gente tá com uma tecnologia tão avançada que a IA conseguiria fazer isso. Sim, claro. erro e decide Manipular a simplesmente matéria, né? Manipulação de matéria, sim. acabar com essa IA, meio que desligando ela de alguma forma. Mas como ela estaria programada em um sistema de autopreservação, ela começa uma espécie de guerra com os seres humanos enquanto produz mais clipes. Vocês conseguem ver a contradição que o problema leva? Enquanto ela faz algo que nós pedimos, produzir clipes, ela briga com a gente, podendo levar ao nosso próprio extermínio. Bostrom conclui que como essa IA seria muito mais inteligente do que nós, possivelmente ela venceria essa guerra contra a humanidade. E ela não estaria nem fazendo algo objetivamente errado do ponto de vista dela. Sabia que se você pegar prata e tirar 2 prótons, prata vira ouro? Interessante. É interessante Aí tu isso vai aí. tirar 2 prótons e tu cria uma fissura nuclear. Não, aí tu bota esses 2 prótons... Caralho. Cara, Aí tu... eu acho que aqui entra na questão de você da alquimia, né? Por exemplo, eu não posso deixar os 2 prótons no ar, né? Eu tenho que transformar eles em outra coisa ou colocá-los em algum outro lugar, né? Sim. Provavelmente você vai colocar eles em outro lugar. A alquimia estava certa, cara. A alquimia sempre esteve certa. No fim das contas, Fullmetal Alchemist é o futuro. Ela está Exatamente, gente. apenas obtendo sucesso na sua função de fazer mais clipes de papel. O problema de Bostrom é ainda mais extremo, mas mostra que você não precisa tentar resolver a fome do mundo para chegar em consequências graves. Algo simples como a produção de clipes poderia nos levar a um desastre. E é aí que o problema do alinhamento fica óbvio. Se nós precisamos definir um objetivo para uma inteligência artificial, nós precisamos ter 100% de certeza que esse objetivo é exatamente o que queremos. Alguns especialistas, como Joshua Beng, o vencedor do prêmio Turing, Geoffrey Hinton, um dos pais das inteligências artificiais, e até mesmo Alan Turing, já indicavam que uma IA desalinhada seria catastrófica. E nós só teríamos uma chance de obter uma IA com superinteligência. Uma chance de acertar os valores e a ética dessa inteligência artificial, porque é literalmente um caminho sem volta. Agora eu tenho uma dúvida. Caralho. Manda, pode mandar. Não, agora eu tenho uma dúvida. Por que eu preciso criar uma IA que vai conseguir modificar o mundo concreto? Eu não posso ter uma IA super inteligente que apenas vai ter a função de me dar soluções, etc., verificar problemas, e que ela só vai poder de fato falar, putz, esse aqui tá certo ou errado, e eu, por que eu vou verificar? Eu não tô entendendo qual que é o tesão, esse desejo aí de ter uma IA, Android, sei lá o que seja o que for, que consiga tomar as minhas decisões. Não é melhor que eu possa usar essa IA ao meu bel prazer? Tipo, eu tô entendendo a crítica, tá ligado? Só que por que alguém ia querer ter uma IA que faça tudo, literalmente tudo, no sentido de conseguir mexer em tudo, se eu poderia ter uma IA que poderia me dar probabilidades e soluções pra tudo e eu tomar a decisão se eu quero ou não? A automatização. Apenas isso. As pessoas, elas querem ser preguiçosas. Não, As então, pessoas... mas a automatização, você impõe uns certos limites, porque já existe automatização de IA. A questão é, por que que eu vou querer uma IA
no sentido de automatização que modifique o mundo concreto, literalmente o mundo concreto. E não exatamente, eu quero uma IA que automatize aqui a maneira como eu trabalho e efetue o envio de soluções e soluções para o cliente. Pô, foda-se isso aí, tá ligado? Então, é porque você acreditaria, você não, mas o cientista ali, ele acreditaria que a IA ela estaria preparada para tomar as melhores decisões que um ser humano ele não conseguiria enxergar. O seu ponto é Então, mas me válido. parece que na Deveria ser as verdade ninguém acredita probabilidades. nisso. Então, é que me parece que depois de tanta gente já criticou que ninguém de fato acredita que isso seria possível. Seria possível, talvez, a IA realmente, ela pensar além do que a gente consegue pensar, criar fórmulas matemáticas, desmistificar o universo, só que tendo literalmente alguém ali vendo o que está acontecendo para falar, putz, tem razão, putz, não faz sentido. Esse é o mundo ideal, cara. É você ter uma pessoa que pensa para poder avaliar as questões. É, tipo, eu Então, concordo com a crítica do vídeo, mas na minha opinião, só se a gente chegar num ponto da humanidade que todo mundo ficou burro pra cacete, que isso vai acontecer. mas esse papo de fazer uma super inteligência artificial, ele já vem há tempos. Então, eu acho que as pessoas almejam chegar num ponto de fazer isso. O porquê, aí é complicado mesmo. Não, então, eu acho que vai ter, talvez, uma IA assim, só que não uma IA que consiga movimentar o mundo concreto de fato. Tipo, não uma IA que vai controlar toda a rede elétrica do mundo, sabe? Talvez tenha uma IA com uma super inteligência que realmente consiga criar soluções maravilhosas. Só que eu acho que vai acontecer o que eu te falei, que eu faria se fosse uma vilã da história. Que eu faria se fosse uma filha da puta. Eu ia ver o que a CIA tá falando, ia verificar se faz sentido e iria utilizar isso a tudo da maneira que me funcionasse. Por exemplo, se eu sou uma potência que nem os Estados Unidos, tanto em questão bélica quanto em questão econômica. Ih, morreu. Não saberemos. Tá, mas eu entendi o ponto que a Lana ia trazer aqui. Se eu sou uma superpotência mundial e eu posso fazer uma IA que ela me dê essas respostas, essas probabilidades do que vai acontecer, eu posso muito bem utilizar ela para me conduzir e fazer as coisas. Ela me mostrar o que pode acontecer no mundo e eu manipular isso para acontecer o que eu acho que vai ser incrível para o meu próprio país. Então, Lana, tu travou legal, velho. Mas eu dei complemento aqui a tua linha de raciocínio. E faz sentido mesmo. Você vai ver, se a humanidade seguir o caminho A, B e C, nos caminhos B e C, os Estados Unidos vai se ferrar. Pô, então os Estados Unidos ele faria de tudo para que o caminho A acontecesse, porque ele é o único caminho em que os Estados Unidos ele vai ficar assim, ó, bau, gigantesco, vai dominar o mundo inteiro. E obviamente você estará priorizando aquilo que vai melhorar a sua própria civilização, aquilo que vai melhorar você mesmo do que os outros. Afinal, somos seres humanos tendem a ser egoístas, historicamente falando. Vamos priorizar o que é nosso e dane-se o outro. Eu só ia complementar que isso faz muito mais sentido do que uma IA que controla as coisas do mundo todo. Sim, com certeza, isso faz mais sentido. Eu acho que esse vai ser mais ou menos o caminho, tá? Apesar de ter, que nem eu falei no comecinho, já tem alguns testes de IA controlando armas, tá ligado? Eu acho que vai ser o caminho mesmo do ter uma pessoa ali por trás falando sobre as decisões, né? Não, pode acontecer, pode não acontecer. Eu que tomo a palavra final, a IA ela só vai me dar uma resposta, mas ela nunca vai apertar o botão. Eu que aperto o botão se eu quiser. Esse é o caminho ideal. Eu ia falar mais alguma coisa, só que eu esqueci o que era. Então, se eu lembrar, eu paro de novo pra falar. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem pensar que nós estamos muito longe de algo assim e que não é motivo para se preocupar. O problema do alinhamento é uma preocupação justamente por já estar acontecendo no nosso dia a dia. Algo assim aconteceu em 2018, quando a empresa Uber disponibilizou carros autônomos. E a IA por trás desses carros foram treinadas com diversos dados. Dados como sinal vermelho significa que você deve parar, dados como reconhecimento de pessoas para evitar atropelamentos ou reconhecimento de outros carros. O objetivo do carro autônomo era dirigir de uma forma segura, evitando pedestres e outros carros,
e evitando ao máximo um acidente em geral. Em 2018 aconteceu um acidente com um desses carros que acabou deixando uma pessoa gravemente ferida, eventualmente levando ao óbito. Quando eles foram investigar quais eram as condições que levaram ao acidente, eles descobriram que o carro estava preparado para evitar pedestres em faixas de pedestres, mas não pedestres imprudentes que atravessam a rua em qualquer Ó o cachorrinho. lugar. Tá todo molhado. Mas mais do que isso, a IA tinha sido treinada com dados de pessoas andando de bicicleta, ou até mesmo de bicicletas sozinhas. Mas ela não tinha conhecimento de uma pessoa andando na rua com a bicicleta no seu lado. Como ela não conseguiu interpretar o que era aquilo, a máquina não conseguiu tomar uma ação e, ao proteger o que ela sabia, como outros carros conduzidos por outras pessoas e outros pedestres, ela se envolveu em um acidente. Caraca, eu não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido, cara. Pô, realmente, o ponto que ele trouxe aqui é perigosíssimo, né, velho? Se você não conseguir mapear todos os cenários possíveis onde uma situação pode acontecer pra você passar exatamente as instruções pra sua inteligência artificial, mano, você pode acabar causando um acidente que nem ele relatou aqui. O carro Os mostrando você. cara, Ai, que os susto. cara não tinha. Perdão, esqueci de falar que eu voltei. Os cara que desenvolveu isso, o carro mostrando que. Calma, vamos lá o que tu falou. O carro mostrando você não pode atravessar nesse lugar, seja mais inteligente na próxima vez, na próxima vida, né? Nossa, que horrível, gente, perdão, viu? Mas o que que eu ia falar? Tá, lembrei. Os cara não treinou o modelo da IA Em em ambiente controlado? simuladores. Em simuladores, porque, tipo assim, dava pra ter treinado o modelo da IA em simuladores e, tipo, visto. Não sei se eles fizeram isso, acho que eles fizeram, né? Simuladores de alguém realmente dirigindo e SA, tipo, verificando o comportamento de direção, os objetos e aparecendo, tipo, ah, que objeto é esse? Eles podiam, por exemplo, ter pego uma gravação de um ano inteiro de um local ou de vários locais e feito a IA ver o que acontece, questões de pessoas atravessando a rua, etc, né? É que eu não sei É, como eles então, produziram SA. Mas eu só queria colocar um ponto. pode botar. Foi só um acidente e somente em 2018? Eu acho que já tiveram outros acidentes também, mas esse talvez tenha sido o primeiro porque foi quando começaram os testes do carro autônomo, né? E ali eles perceberam que o problema, que esse problema, você tem que mapear literalmente todas as opções do que pode acontecer. Se você não tiver todas mapeadas, uma delas pode falhar e pode causar um acidente. Beleza, beleza. Porque Ok, ok. esse caso foi um pouco, é um pouco incomum, tipo, não incomum, mas tipo, no ambiente É. de treinamento ali, ter uma pessoa andando ao lado de uma bicicleta, é, que eu não, me Eu acho confundi. que agora que meio que melhorou, né? Sim, pô, teve vários treinamentos. A Uber autônomo ainda continuou. Tem a Tesla, com os carros autônomos da Tesla ali. Então, realmente. Por sinal, eu já acho que o meu primo, ele andou num carro autônomo da Tesla. E é interessante o sistema deles. Tipo, você deixa ele comandando no piloto automático, mas ele vai identificar se você ficar com o rosto virado pro lado, como se você estivesse conversando com alguém, e ele vai dar um sinal, tipo, ó, você tem que ficar olhando pra frente, porque se acontecer alguma coisa, você pega o volante. Não tem os carros hoje que identifica quando você não tá segurando de fato o volante, etc, e ele vai parando? Tem, acho que tem. Tem, tem. Eu vi uns testes, não sei se já saiu, Caio, pra você ter, mas eu vi uns testes. O pessoal fazendo, ele identifica, ele faz uns sinais pra ver se você, tipo, tá acordando, etc, sabe? E aí, se Aham. você não acorda nem nada, ele para o carro, liga o pisca-alerta. E, se não me engano, ele liga pra ambulância, uma coisa assim. Emite um sinal, tá ligado? Uma coisa assim. Sim, aí ó, interessantíssimo isso daí também, Tem que viu? colocar isso pros caminhoneiros. Tem. Pô, lá no. É que isso daí tá mais forte nos Estados Unidos, né? Os carros autônomos. Não chegou essa tecnologia direita aqui no Brasil ainda. Até Mas chegar lá, aqui. você pode colocar. Você tá pegando a estrada assim pra viajar, tá ligado? Se for uma estrada retona assim e tal, você só fala, mano, piloto automático, deixa aí e você dá uma relaxada. Dependendo do carro que você tiver, do plano que você tiver da Tesla, você pode deixar e ficar lá de boas, confortavelmente. Esse é o futuro. O futuro é Esse é o belo. futuro. O problema também não são só os carros, são os pedestres. Sim, são os pedestres.
E agora os sensores são mais sensíveis. É, tem que evoluir os sensores bastante, né? Não acho que ainda tá no Sim, 100%. eu entendi o ponto que o cara tá trazendo, mas eu ainda acho que investir numa coisa dessa pode ser até mais seguro, porque quantas pessoas que não são IAs não matam as outras por vários e outros motivos, né? Sim, sim, com certeza, pô. Isso daí Tipo, vai mas eu ser mais entendi o seguro. ponto que ele tá trazendo. Por isso que eu questionei se só foi um acidente em 2018, porque, tipo assim, pra elucidar o que ele tá tentando falar sobre como tem que ter vários fatores, que é o que você falou, Matheus, realmente faz sentido, mas, pô, é isso, né? É, eu acho que o que pegaria mais no popular é que você não vai ter uma pessoa que é culpada, você vai ter um robô que é culpado, né? Tipo, na minha cabeça, cara, como é que eu explico isso? É que eu acho que aqui ele só tá tentando trazer essa questão de ter vários, tipo, vários fatores, porque não foi só a questão do acidente. Quando ele relata que a IA desse carro foi treinada pra parar, por exemplo, no sinal vermelho, no Japão não tem o sinal vermelho. Travei de novo? Não, é que você só não continuou. Ah, eu achei que você ia trazer mais coisa. Ah, não, era só isso, era só pra, tipo, comentar. No Japão não tem o sinal vermelho. Então acho que ele tá usando esse exemplo pra trazer todos os pontos que ele falou até o presente momento, né? Aí, por isso que eu falei, pô, beleza, faz sentido o que ele tá trazendo, realmente, eu dou a razão pra ele. A única questão que eu coloquei foi que, pô, entre um acidente em 2018 com um carro de IA e não ter nunca mais um acidente sobre isso, por isso que eu comentei se tiveram ou se você saberia algum, né? Então talvez tenha tido, mas se fizer um comparativo, tá ligado? Quantos acidentes com a IA tem, quantos acidentes com pessoas tem? Eu fiquei, pô, eu entendi o ponto, mas talvez seja mais seguro mesmo. Eu acho que provavelmente vai seguro. O carro da minha avó tem um piloto automático, mas só pra velocidade, não pra dirigir sozinho. Só vai rica. Vai ver o Tokito, né? Não tem como. E os japoneses confundem verde com azul? Cara, eu acho que não todos, né? Não sei. Cara, é que essa questão de confundir, eu não sei se é confundir ou é apenas que culturalmente lá o que a gente chama de verde é mais azul e aqui é diferente. É porque, por É, exemplo, tem tribos indígenas que não. Ai, que tem cores em algumas tribos indígenas que eles não veem. Não porque, nossa, eles têm algum problema. Não, é porque simplesmente não existe a denominação pra cor. Tipo, cara, é que nem os vários tons de azuis. Você não vê os vários tons de azuis e fala, caralho, esse azul é sei lá o quê, assim. Não, pô, sim, você vê a sim, sim. porra do azul, você fala, isso aqui é azul. Ah, sim, com certeza. É, nesse sentido aí, beleza, aí, beleza. Bora continuar o É, vídeo. nesse sentido que eu tô falando. Bora continuar. Perdão, Matheus, E esse perdão. Tá de volta, tá de volta. mostra um dos principais pontos do problema do alinhamento: os dados que as máquinas aprendem. Quando falamos em inteligência artificial hoje, quase sempre nós estamos nos referindo ao aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é quando a máquina aprende a observar uma grande quantidade de dados. Então todo o aprendizado dela está associado ao conteúdo que está sendo exibido. Não é um Golden. Eu achava que era um Golden. Ou É um talvez seja outro caramelo cachorro. vira-lata. Pode ser que. É que no começo parecia que era um Goldenzinho que tava aqui embaixo. Enfim, eu tenho uma Ah, explicação. Pode falar, Toquito. Nesses dados. No caso do Uber, a falta de imagens de pessoas segurando uma bicicleta no lado do corpo foi o suficiente para causar a morte de uma pessoa. Algo semelhante aconteceu na Amazon, onde a falta de dados de currículos de mulheres fez com que a IA criada para analisar currículos acabava sempre escolhendo currículos de homens. Como a IA aprende com os dados, é a partir dali que ela vai tomar as decisões dela, e a falta de dados ou dados considerados ruins podem ocasionar problemas. A questão dos viés que os dados podem colocar resulta em um objetivo que pode não ser exatamente o que a gente quer. E isso é algo que falta nas máquinas, que é justamente a noção do que se deve ou não fazer, e isso inclusive pode variar para diferentes pessoas. Imagina que você seja completamente contra o uso de elevadores e argumente que elevadores são perigosos porque muita gente já morreu caindo neles. Mas tem gente que acredita que elevadores são uma ferramenta muito boa e não deve ser banida porque muita gente que não tem condições de subir escadas consegue chegar até onde precisam. Esse é um exemplo bem bobo, mas nos faz visualizar bem a questão. Quais dessas Foi basicamente o que você trouxe que aqui, eu né, mano? disse. Foi.
Foi exatamente o que eu disse, que eu entendi o ponto dele, mas que não mudava o fato que aparentemente ainda é mais seguro. Sim, sim. E eu tô aqui, tu mandou o textão ali, mas é basicamente o que você explicou também da tradição, É a da questão cultura. cultural, né? Sim, sim. Crenças e valores devem ser colocados na IA. E lembrem que isso varia cada vez mais quando você vai para países com políticas e culturas diferentes. É impossível de dizer qual deve valer no fim das contas, porque não existe uma que seja superior às outras. Será que Não, não você é impossível de realmente quer falar. É possível de falar sim. Eu consigo te falar aqui qual que é a IA que vamos supor que todos os países do mundo tivessem uma IA específica. Eu consigo te falar qual que seria a IA que seria a IA correta. Qual que é a IA correta? Eu tava esperando você fazer a pergunta, perdão. Seria a IA daqueles que detêm o poder, daqueles que não são marginalizados. Seria a IA possivelmente com uma visão como uma visão europeia ocidental, uma visão do branco ocidental. Seria uma IA, se a gente fosse falar de países, que possivelmente seria baseado na cultura estadunidense, América do Norte. E possivelmente ia ter uma guerra entre, como já tem, tipo uma guerra fria, só que ia ser uma guerra fria de IAs, tá ligado? Entre uma posição capitalista e uma posição socialista. Entre as grandes potências do mundo. Sempre vai ter como tu falar o que que é correto e o que é errado, porque sempre vai se basear numa questão de poder. Ah, quem vence conta a história. Quem vence tá certo. É isso. Exatamente, quem vence conta a história. Então, a IA que estaria mais certa seria a IA daquele país, se fossem vários países ou região, que mais detém o poder mundial. E que domina todas as outras. Ponto. E é Exatamente. assim que segue a história. A história da humanidade é isso. Quem é mais Ah, forte e ganha. isso eu tô falando no sentido mundial, sem contar com os valores da IA no sentido micro só do próprio país. Porque os valores também no sentido micro seriam daqueles que detêm poder. Brasil, sei lá, tanto faz que país você tá, cara. Então, sim, as pessoas que são marginalizadas hoje provavelmente também seriam com essa IA. Pois é. Ou seja, pra você, seja um dominador. Não seja o dominado. Os Cara, dominadores que contam a história. eu acabei de pensar numa frase, cara. Levando em conta o contexto que eu trouxe, o Mia, qual seria a definição de um Mia? O Mia seria uma versão mal feita da humanidade, enquanto a humanidade é uma versão mal feita da IA. Não sei Ah, se deu pra entender. não deu pra entender. É no sentido que a IA, ela conseguiria representar os valores, normas e regras éticos da humanidade que a criou, daquela região que a criou. Então, de certa forma, ela seria, entre aspas, uma humanidade, só que eu falei mal feita no sentido que ela não teria esse pensamento que a gente tem de tipo, ah, será que o que é certo realmente é certo? Ela seguiria apenas o que está estabelecido. Tá. Enquanto a humanidade é uma IA mal feita no sentido que a gente consegue fazer esses questionamentos justamente porque nós somos seres humanos, mas nós não temos as capacidades analíticas e de processamento que uma IA tem. Ok. Dá pra entender. Não sei se concordo, mas tudo bem. Mas tu que os entendeu a valores e lógica, né? Eu entendi a lógica, entendi a lógica. Não crenças precisa de outras concordar, pessoas cara, é só entender a lógica. sejam impostos a você através dessas máquinas? Que você realmente quer que os valores e crenças de outras pessoas sejam impostos a você através dessas máquinas? Outra forma de evitar isso é através do próprio algoritmo criado que vai ser treinado com os dados. Uma parte essencial do aprendizado é a loss function, ou função de perda. Nós também podemos dizer que ela é uma função de erro que quantifica o quão errado um resultado de uma inteligência artificial está. Brian Christian, que escreveu um livro sobre o problema do alinhamento, cita na sua palestra sobre o problema associado a essas funções. Isso não é uma tarefa simples e tem várias camadas que precisam ser resolvidas para solucionar esse problema. Como devemos quantificar o erro? Todos os erros são iguais? Como nós podemos fazer para penalizar mais quando o erro pode ser catastrófico? A forma que nós vamos implementar essa função de erro é justamente a forma que a IA vai aprender e vai aprender a penalizar. Além dos dados, a função que implementamos dentro do código vai definir as ações que aquele modelo vai tomar no futuro. Em outras palavras, os nossos vieses
estão ali e até mesmo vieses que nós nem sabemos que existem. Eu acho que posso até mudar a pergunta. Como quantificar o sucesso de um modelo? O que significa o sucesso de algo? Um exemplo atual que junta esses dois problemas é o que aconteceu com o modelo de classificação do Google Fotos em 2015. Um desenvolvedor de web chamado Jack Olsen postou fotos em que ele e sua amiga aparecem juntos e o classificador da empresa colocou a classe gorilas para as fotos. Meu amigo. Eu falei? Pois Isso é. mostra como o modelo era falho, inclusive faltando até valores éticos para combater uma atitude racista. Provavelmente pelo viés dos dados e pela falta de cuidado na implementação. Logo após esse caso, outros erros foram encontrados com a classificação do Google Fotos, como confundir gatos com linces ou bicicletas com motos. Mas nenhum desses erros é tão grave quanto o primeiro, que foi até notícia nacional nos Estados Unidos quando aconteceu. Você pode escalonar esse problema como reconhecimento e classificação em situações que podem causar injustiças e até mesmo erros que podem levar a consequências mais graves. O que eu quero dizer é, os erros não são os mesmos. Nós, como seres humanos, conseguimos entender por que um caso de racismo é mais grave do que chamar uma bicicleta de moto. Só que como nós vamos passar isso para uma inteligência artificial que falta com essa lógica e faltam os valores dentro dela? Como criar uma função de erro que uma consiga dúvida. compreender? Manda. Não sou dessa área de tecnologia, tá? Mas se eu conseguisse fazer essa questão, não talvez todos, tá? Mas talvez se eu conseguisse quantificar esse erro, dar esses valores de erro, contextualizando. Por exemplo, se eu contextualizasse seguindo aquelas regras lá do livro, amigo, que você falou. Sim, sim. Por exemplo, questões de racismo, preconceito, machucar o outro, etc., envolvem aquela regra de que, por exemplo, Mia, ela não poderia machucar ninguém. Então, será que não seria possível qualificar esses erros, levando em consideração o contexto? Por exemplo, se o objetivo da IA não é permitir que a humanidade não se foda, o racismo é uma coisa que prejudicou a humanidade, no sentido que prejudicou os seres humanos. Então, eu poderia qualificar isso como um erro mais importante do que confundir uma bicicleta com uma moto. Por quê? Confundir uma bicicleta com uma moto prejudicou os seres humanos? Não Se prejudicou. sim, em que sentido? É que eu não sei, vai que a IA fala que prejudica, né? Nunca se sabe. Mas vamos supor que ela compreenda que não prejudica e ela consegue qualificar, não consegue qualificar? Consegue compreender que todo aquele erro que, de certa forma, pô, mas a gente entra em outro problema. O que eu iria dizer que prejudica ou não a humanidade, né? Esquece. Então. Continuemos. E fica difícil também você conseguir mostrar o contexto para uma inteligência artificial, porque o contexto muda muito. Ele é muito maleável. O contexto ele é muito maleável na humanidade. Vai depender de vários aspectos, várias variáveis que precisam ser calculadas para definir o que é o contexto daquela questão. Então, é bem difícil você conseguir passar exatamente o que seria o racismo naquele caso. Sabe? Naquele caso dá pra gente ver, porque a gente tem os valores, a gente consegue compreender todas as variáveis. Mas é difícil você conseguir aplicar tudo isso numa inteligência artificial para que ela também entenda. Então é complicado. Que existem erros que são mais graves do que outros e não é possível tratar todos como iguais. Em outras palavras, como nós passamos a ideia do que é certo e o que é errado para uma inteligência artificial. E a pergunta se torna ainda mais profunda quando nós percebemos que nós mesmos somos falhos nessas questões. O pior de tudo é que são problemas que já estão acontecendo e são máquinas que já estão cada vez mais sendo implementadas nas nossas vidas. O ChatGPT é um perfeito exemplo de uma ferramenta que aprendeu com diversos dados e que está entrando em diversos ramos da nossa vida. Então, como nós passamos o nosso ideal de valores para o ChatGPT? Nós já discutimos dois dos principais problemas dentro do problema do alinhamento: o uso de dados e a construção do algoritmo que vai ser treinado. A gente poderia ficar horas apenas encontrando detalhes cada vez mais sensíveis que podem levar à criação de algo catastrófico e consequências que não conseguimos imaginar. Mas o problema do alinhamento é justamente a questão de como garantir que as inteligências artificiais farão aquilo que nós queremos sem serem prejudiciais. E será que aquilo que nós queremos é justamente o que é o melhor? E se não for, como evitar que a inteligência artificial tome essa decisão por nós?
Essas são perguntas que envolvem não só cientistas da computação, mas filósofos, médicos, sociólogos, economistas e até físicos, químicos e biólogos. Esse conjunto de perguntas é algo que todos nós deveríamos estar nos fazendo, inclusive enquanto usamos ferramentas como o ChatGPT. Como eu disse no começo do vídeo, nós temos apenas uma chance antes de um caminho sem volta. Como nós podemos garantir que essa chance seja algo que nós queremos e que a nossa última invenção não seja também o fim de tudo que nós conhecemos? Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Ele não chegou a nenhuma conclusão. Ele só fez o que eu comentei que ele provavelmente ia fazer. Ele fez uma crítica pra tentar também conscientizar, etc, né? Tipo, Exatamente. Foi um mandar ótimo esse vídeo. vídeo lá pra minha empresa e falar: parem de usar IA pra tudo, porra. Caramba, esse vídeo já tem 2 anos. Caraca, eu achei que era mais recente. Mas, enfim. Eu tenho medo do Perplexity. Por quê, cara? E foi um bom vídeo. Bem estruturado. E deu pra gente levantar várias questões aqui, né? Este que você viu é um dos cortes que acontecem na live. Praticamente todo dia tem live, tá? Então, só cola lá, vamos trocar uma ideia. Vai que você aparece em um dos videozinhos aqui também, né? Pô, divertido. Então, deixa aquele like, comenta, compartilha essas coisas todas, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.